Olá, meu nome é Vinícius Marques dos Santos e hoje eu estou aqui para tratar novamente sobre a relação entre produtos culturais e o ensino de história. Desta vez falaremos sobre fotografia. Baseando-se no texto de Ana Maria Mauad e Marcos Felipe, História e Fotografia, e que se encontra presente no livro Novos Domínios da História, onde somos contemplados basicamente por uma historiografia sobre a história do uso das funções da fotografia, onde nos é esclarecido sobre a aproximação entre fotografia e o conhecimento histórico, e também do porquê da importância de se ater à imagem enquanto um documento e um monumento dentro dessa relação, procuraremos aqui articular três orientações teórico-metodológicas apontadas pelos autores na análise de uma fotografia. E faremos isso não só para registrar um procedimento importante de ser empregado nos casos onde o uso da fotografia enquanto recurso didático for necessitado, mas também para ajudar aqueles que tentam ou tentarão fazer o uso desse meio cultural para fins diversos. Vamos lá? Antes de tudo, é importante que esclareçamos algumas coisas que serão apresentadas ao longo do vídeo. Primeiro, que a fotografia aqui escolhida assim se fez por simples necessidade de fins didáticos, não querendo aqui, através dela, transmitir qualquer tipo de ideologia ou objeções de proselitismo. Segundo, que devido à atividade aqui executada ter fins didáticos, como dito, nos apressamos em dizer que se trata de uma atividade especialmente voltada para o público do ensino médio, onde o tema abordado verse ou esteja a versar sobre os movimentos populares no Brasil contemporâneo e cujo objetivo seja o de compreender a produção e o papel das instituições sociais e políticas, as associando aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais, assim como de acordo com as matrizes de referência do Enem, e cuja metodologia de ensino esteja voltada, de preferência, para a análise crítica de imagens e fotografias. Bem, a primeira orientação levantada pelos autores diz respeito a entendermos a fotografia como experiência histórica. Isso porque, na relação entre fotografia e história, o mundo fotografável é definido e redefinido constantemente, pois a fotografia é produto de práticas e experiências históricas de mediação cultural. A manipulação dos atributos técnicos da imagem é exercida por indivíduos que agregam o valor de suas experiências às suas imagens, as representando nos produtos do seu trabalho. Nisso consiste a fotografia como uma experiência histórica, que nos permite abordar a fotografia como imagem-documento, ou seja, a fotografia como marca de uma materialidade passada, que nos informa sobre esse passado, e a imagem enquanto monumento, a fotografia como símbolo, aquilo que no passado a sociedade a qual ele pertence estabeleceu como única imagem a ter perenidade no futuro. Com isso em vista, partimos para a prática. Nesta imagem ou fotografia que aparece na sua tela é de minha própria autoria, onde se é mostrada a reunião de milhares de torcedores que comemoram, no dia 24 de novembro de 2019, a conquista de um campeonato importante de seu clube de futebol. A mesma consiste, enquanto documento histórico, à medida que nos informa, ainda que num tempo recente, que no mesmo ano de 2019, quando da ascensão de um governo federal cuja uma das primeiras medidas adotadas fora sido uma reforma trabalhista que pôs quase em suspensão direitos arduamente conquistados como o 13º salário, e, além disso, num Congresso Nacional que adotou medidas que não contribuíram para a resolução exponencial e do crescimento do desemprego no país, uma das poucas oportunidades de regozijo para uma parte considerável da população brasileira atingida por essas ações naquele ano foi a conquista de um título futebolístico. No ano de arroxos salariais, o Brasil do desemprego foi aquele que mais careceu do Flamengo, como dito pelo jornalista Chico Sá, numa das colunas do jornal É o País, do dia 25 de novembro de 2019. Já enquanto monumento, a mesma fotografia torna-se um símbolo, aquilo que no passado a sociedade a qual ele pertence estabeleceu como a única imagem a ter perenidade no futuro, e neste caso em específico, apenas parte da sociedade a tornará perene no futuro, no caso os torcedores do clube campeão, justamente por razão de se estar registrado ali um momento marcante e positivo na relação profundamente passional com a instituição vencedora. Já na segunda orientação, sobre a fotografia como experiência social, segundo os autores, nasce no momento em que o historiador tem um conjunto de questões sobre o papel da fotografia na produção de sentido social, em determinado tempo e lugar do mundo, e quer identificar as práticas sociais de produção, consumo das imagens, os sujeitos envolvidos, instituições financiadoras e o público de recepção,
enfim, campos como estes. Sobre o consumo, também, mas não como regra, a fotografia aqui trazida é consumida majoritariamente pelos adeptos da instituição registrada na imagem. Já sobre os outros aspectos, que dizem mais sobre a experiência social de produção da fotografia, ela não teve investimento de instituições, os sujeitos envolvidos na produção reduzem-se à minha pessoa, mas enfim, a atenção a pontos como estes é o que se trata como sendo relevante na orientação levantada pelos autores acerca da percepção necessária da fotografia como experiência social. Bem, o outro restante de aspectos da orientação levantada por Ana Maria e Felipe, se ainda verificada com a fotografia aqui relacionada, já foi trazido anteriormente na primeira orientação, como a respeito da produção de sentido, que, neste caso, afere sentido em especial para os adeptos da instituição registrada na imagem. Na terceira e última orientação, os autores propõem uma fundamental ancoragem, que o tratamento de fotografias na pesquisa histórica deverá incorporar a história do meio na elaboração do objeto, a fim de compor um quadro que defina as fotografias como práticas sociais e experiências históricas. Experiências como as práticas sociais dos sujeitos, evidências que são produtos dessas relações sociais, práticas sociais do fotógrafo, enfim, experiências onde os sujeitos produzem o mundo por meio de mediação cultural. Sobre isto, podemos verificar também a partir de nossa fotografia. Sobre as práticas sociais, no geral, tanto eu quanto todos os que estavam nesse dia registrando aquela experiência social compartilham das práticas de torcedor, admiradores da instituição em destaque. O contexto cultural onde eu e todos aqueles adeptos estivemos inseridos resume-se a um contexto de enorme hegemonia dos aparelhos individuais e smartphones e das mídias digitais, o que levou a uma reprodutibilidade exponencial de registros fotográficos, como este feito por mim, e, ao mesmo tempo, a instantânea desqualificação das fotografias ali produzidas enquanto sendo arte, devido ao mesmo motivo. Enfim, foi por essas mediações culturais que nós produzimos o mundo naquele instante. Portanto, embora essas três orientações muito pertinentes levantadas no texto de Ana Maria e Marcos Felipe sejam de extrema urgência para aqueles que desejam trabalhar com fotografias em suas pesquisas históricas, há ainda algumas outras orientações igualmente importantes. Destacaremos brevemente elas aqui. A primeira é a crítica interna, que diz respeito à atenção para com a tipologia, suporte, técnica e material utilizados para o fomento da fotografia. Também o local do objeto representado, data, a data de confecção, modalidade, que diz respeito ao tipo de fotografia, parte da coleção, ver se é série ou sequência, perspectiva, é horizontal ou vertical, é de cima para baixo ou baixo para cima, colorida ou preta e branca, sua dimensão e também elementos da composição. A segunda é a crítica externa, onde se deve pesquisar sobre o autor da fotografia, o local da divulgação da fotografia, a data de exposição da mesma, o meio utilizado para a exposição, intertextualidade, verificar se há interação de intertextualidade na fotografia e, por fim, o contexto histórico no qual se insere a fotografia. Por hoje é isso. Espero que quem assista este vídeo possa ser contemplado com as orientações aqui levantadas e consiga alcançar os objetivos traçados para a utilização de fotografias enquanto recurso didático. Obrigado e até breve.